que sono que me deu. Ai, mas tem que levantar. Tá num sonho tão bom, sonhei com as coisas boas, sim. Sabe quem que era um sonhador também? Fica aí que eu vou te contar daqui a pouco. Tem uma pessoa na Bíblia que fala que ele era um sonhador, mas tem muita gente que não gostava do sonho que ele tinha não, hein? Mas vamos lá, fica aí que daqui a pouco eu volto, tá bom? Tchau, tchau. Contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. Os céus proclamam tua glória e a terra anuncia as obras de tuas mãos. Sem som ou discurso, os dias fazem declarações, e em toda a extensão da terra se fez ouvir a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é
o grande eu sou. Glorificado seja o teu nome. Os céus são o teu trono e a terra o descanso dos seus pés. A tua mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. E ainda assim tu cuidas do humilde de espírito, e quem obedece a tua voz, ele é o grande eu sou. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou. Glorificado seja o teu nome. E grandeza, vestido de majestade e glória, ornado de excelência e grandeza, vestido de majestade e glória, e glória. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou. Glorificado seja o teu nome. Ele Onde você estiver agora, levante a sua mão e adore ao grande eu sou, aquele que criou todas as coisas, mas que é o nosso Deus e o nosso Pai, e Ele se lembra de cada um de nós, e por isso nessa hora nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti, Senhor, como nosso Deus, como nosso Pai. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos: glorificado é o Senhor, glorificado seja o Teu nome, Deus, pois Tu és o grande eu sou, e Tu és adorado, Senhor Deus, nessa terra. Aleluia. Graça e paz, crianças, tudo bem aí com vocês? Então hoje, o que nós vamos falar? Sobre a nossa oferta. Mas tia Cláudia, o que é a oferta? Tia Cláudia vai ensinar. A oferta é quando nós entregamos o nosso melhor para Deus. Mas tia Cláudia, onde que está escrito isso? Vamos abrir lá em 2 Coríntios 9:7, que fala assim, ó: cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza, ó, ou por necessidade. Por quê?
porque Deus ama quem dá com alegria. Amém, crianças? Então, crianças, como que vocês têm entregado as suas ofertas no Culto Kids? Com tristeza ou com alegria? Conta aí para a tia Cláudia. E como será que Deus se alegra? Como nós acabamos de ler em 2 Coríntios 9:7, que Deus ama aquele que dá com alegria. Amém, crianças? Então, que eu e você possamos ter um coração alegre, um coração disposto, um coração a entregarmos o nosso melhor para Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor agora, então? Santíssimo Deus e amado Pai, na Tua presença que nós estamos, Senhor, te louvamos e te bendizemos o Teu santo nome. Paizinho amado, que essa palavra, Senhor, possa ser gerada no meu coração, que todas as vezes, Pai, que eu entregar, Pai, minhas ofertas, que o Senhor venha recebê-las, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E eu também te peço, Senhor, que eu venha entregar com meu coração feliz, com meu coração alegre, com meu coração disposto, Pai, porque é assim, Senhor, que eu quero ir, Pai, diante de Ti, Pai, entregar as minhas ofertas, Pai, porque hoje eu aprendi que eu devo, Senhor, apresentar-me diante do Senhor com as minhas ofertas com o coração alegre. Amém, crianças? Glória a Deus. Tchau, tchau. Até mais. Graça e paz, crianças. Voltei. Vamos falar sobre um sonhador que na Bíblia fala o nome dele. Você vai saber daqui a pouquinho. Nós vamos começar falando desse homem que teve o nome mudado, que é o Jacó. E esse ainda não é o sonhador. Pera lá. Jacó teve um encontro com Deus. Então ele foi mudado pelo Senhor. Quando você encontra o Senhor verdadeiramente, você se deixa trabalhar, deixa ser mudado pelo Senhor, transforma a sua vida. E esse homem teve até o nome dele mudado. Ele teve o nome dele era Jacó, e o Senhor mudou o nome dele para Israel. Israel, ele foi casado com duas mulheres e mais as concubinas naquele tempo. Podia, né? E ele teve muitos filhos com essas mulheres. Tinha as esposas dele, mais as servas e suas esposas. E quantos filhos que ele teve? 12 filhos. Muitos filhos, né? Hoje, nos dias de hoje, a gente só tem um filho e já tá bom, né? Mas nesse tempo, quanto mais filhos se tinha, melhor era. Então, Jacó, que teve o nome transformado para Israel, teve 12 filhos. E entre esses filhos, havia um que era o sonhador, que era José. José era muito amado pelo seu pai. Só que José também, por ele ser mais amado pelo pai, mais cuidado, os irmãos deles tinham raiva dele. Por quê? O senhor dá tudo para José, tudo é para José. Ainda mais que José era um sonhador e foi inventar de contar sonho. Aí o pai de José, Israel, inventou o quê? Foi dar uma túnica para José, uma túnica que ele usava, bom, quase isso aqui assim, bem colorida, bem bonita, e isso deixou os irmãos de José com ainda mais raiva dele. Aí ele foi e conta para os irmãos, que eram bastante, né, que ele teve um sonho. Ele sonhou com as estrelas, que eram os irmãos dele, né? E ele, a mãe, o pai, e todas as coisas se curvavam para ele no sonho. Ele sonhou com os feixes, ó. Os feixes são isso aqui, são dos trigos. E ele falava que, ó, ele dormindo, sonhando, que os feixes se curvavam diante dele. Como assim? Os irmãos dele falando, mas José, você tá doido, José? E José era um filho muito amado de Israel, lembra? Só que José teve esse sonho. Mas tia Flávia, mas que sonhos doidos, né? A estrela se dobrar, se curvar perante José, todas essas coisas. Mas calma lá que a gente vai entender. E isso acrescentava mais e mais a raiva dos irmãos, que os irmãos inventaram de matar José. Mas teve um deles que não mata não, jogaram ele no poço. Já imaginou você ser jogado dentro de um poço pelos seus irmãos? Que tristeza, né? E você ouvir que queriam te matar, mais triste ainda. Só que acabaram que não mataram, venderam José.
vinha passando uma caravana de ismaelitas, resolveram vender para José. Venderam José para os ismaelitas. Essa turma foi para onde? Para o Egito. E lá no Egito, quem que a gente tem no Egito? Faraó. E José, como ele era bem obediente ao Senhor, ele continuava firme no Senhor, mesmo diante das tristezas, das tribulações. José continuava fiel ao Senhor. E ele acabou indo trabalhar na casa de Faraó. E esse Faraó tinha uma esposa toda ajeitada, né? E o que aconteceu? A esposa queria o quê? Namorar José. José, não posso, o senhor é casado, eu trabalho para seu esposo, eu sou um homem fiel, não posso. E ela gostou disso? Ela ficou com muita raiva. Coitado de José, né? Todo mundo tinha raiva dele, mas ele continuava fiel ao Senhor. Ela ficou com muita raiva de José. E o que ela inventou? Olha, meu marido, José tentou namorar comigo, queria namorar comigo, e saiu gritando, deixou José lá triste, nervoso. O que o faraó fez? Mandou prender José. E vai José para onde? Para a prisão. Só que quando a gente é fiel ao Senhor, mesmo em lugares que a gente nem imagina, o Senhor está trabalhando. Chegou lá na prisão, ele era uma pessoa tão boa que o carcereiro, né, que cuida lá dos prisioneiros, falou assim: cuida para mim, toma a chave das celas, cuida de tudo. Tá vendo? Ele estava preso, mas cuidava das coisas para o carcereiro. Por quê? Porque ele era uma boa pessoa. E nessa prisão ele conheceu duas pessoas, dois servos que trabalhavam no palácio. Cada um teve um sonho e José fez o quê? Tinha o dom de Deus. O Senhor mostrou para ele o que era esse sonho dessas pessoas. E ele falou para as pessoas e os sonhos aconteceram. Quando você sair daqui, lembra de mim, fala lá, né, que eu tô aqui, que eu não fiz nada de errado. Mas José continuava preso. Até que Faraó começou a ter os sonhos também. E sonha para cá com vaca gorda, com milho bonito, engolindo milho feio, seco, né? Com as espigas bem cheias, outros com as espigas bem pouquinho milho, carocinho de milho, as vacas gordas engolindo as magras. E Faraó ficou doido. Que sonho é esse? Faraó chamou os povos que trabalhavam para ele lá e ninguém sabia falar. Aí Deus tocou na mente da pessoa que trabalhava para Faraó. Ele falou: lá quando eu estava na prisão, teve um homem que revelou o meu sonho e deu certinho. Aí foram chamar José para vir revelar os sonhos que Faraó teve. E o que eram os sonhos? 7 anos de fartura, mais 7 anos de abundância. Mais 7 anos de falta das coisas. A abundância tem muita coisa, tá? Tô misturando aí, calma aí. Então vamos repetindo. 7 anos de muita colheita, colheitas boas, e 7 anos que não ia ter quase nada para comer. E o que tinha que fazer? Como José era servo, obediente e era inteligente, ele falou para Faraó: arruma uma pessoa que cuida dos celeiros, que faz, que colhe, mas que guarda, para depois ter agora quando tiver os 7 anos de falta das coisas. E o que Faraó fez? Tornou José governador, porque ele era inteligente, era servo e era obediente. O Senhor continuava abençoando José. E nesse tempo também teve fome para todo lugar. E a fome foi batendo onde? Lá onde os irmãos de José estavam, moravam lá em Israel. O que aconteceu? Tiveram que ir até o Egito comprar comida. Só que eles chegaram lá a primeira vez para comprar comida, José já viu eles e meus irmãos. Mas eles não reconheceram José. Porque José estava todo arrumado, né? Quando jogaram ele lá no buraco, devia estar todo sujo. E eles voltaram para casa, levaram a comida. Voltaram de novo, tiveram que comprar mais comida. Aí dessa vez José se revelou para seus irmãos, perdoou tudo que seus irmãos tinham feito para ele de errado. E o que ele fez? Ele trouxe a família dele para vir morar com ele no Egito, porque eles estavam passando fome lá. Então veio o pai, veio os irmãos, veio toda a família. E o Senhor ali fez prosperar esse povo. Você vê como que Deus é maravilhoso? José foi traído, José foi jogado no buraco, pensaram em matar José. A mulher de Potifar
José ser preso. José ficou lá na prisão, ficou um tempo lá, mas o que aconteceu? Tudo aconteceu para que o povo de Deus não passasse fome, porque eles tiveram que vir comprar comida, e José teve a sabedoria que vinha do Senhor para alimentar o povo. Então ele colheu bastante e guardou nos celeiros. Então que a gente possa pensar sempre isso. Tudo que a gente passa, as situações difíceis que a gente passa, às vezes a gente murmura, né? Porque não é fácil passar por coisa difícil. Mas a gente tem sempre que lembrar que tem uma coisa que vai acontecer boa lá na frente. Você vai aprender, vai crescer, não só na sabedoria, vai crescer na presença do Senhor, porque a gente tem que depender de quem? Do Senhor. Então que a gente possa aprender a depender do Senhor, porque Ele quer que nós sejamos servos fiéis, servos verdadeiros, porque o Senhor está conosco, porque Ele nos ama. A gente, às vezes, tá difícil, não vou nem na igreja hoje, não vou nem orar hoje, porque eu queria uma coisa, não consigo, eu tenho uma conta para pagar, mas está meio difícil o dinheiro. Não murmura, creia que o Senhor pode fazer tudo por você e muito mais. Porque o Senhor, na palavra do Senhor, fala que até os fios do nosso cabeça, o Senhor sabe quantos que tem. Então, aprendamos a depender de Deus. Assim como José, que por tudo que ele passou, mas continuou dependendo do Senhor. Agora eu quero que você feche os seus olhos, abra o seu coração para o Senhor e peça a Ele, para que Ele venha te ensinar a ter dependência do Senhor. Senhor Jesus, nós te entregamos esta palavra, que cada um que possa ouvi-la, possa entender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode prover todas as coisas. Que cada criança, cada pessoa que ouvir essa palavra, venha entender que o Senhor os ama e que tudo que eles passam, o Senhor está com eles para guardá-los e protegê-los. Então, que você possa aprender isso, amém? Então, até mais. Vamos ter mais palavras, fique ligadinho, dê o seu joia, envie essa palavra para um amiguinho seu, para que ele também possa aprender do Senhor. E nós estaremos por aqui, tá bom? Então que Deus abençoe você, até mais. Tchau, tchau.